Bom dia, meus amados. Bom dia a todos. Bom dia à Igreja PIB Bicuda Pequena. Bom dia a todos que estão nos assistindo, nessa manhã. Nessa manhã, domingo de Páscoa, dia 12 de abril de 2020. Hoje vamos ter a nossa EBD, como estamos fazendo, tudo online, porque todo domingo, quando as portas da igreja esteve aberta, nós podemos, estar lá estudando juntos e compartilhando com os irmãos, compartilhando junto com os irmãos. Aí hoje estaremos aqui, E a lição passada foi o irmão Marcelo, professor Marcelo, esteve dando a lição número 1, Essa revista veio muito boa, muito recheada. Essa revista Palavra e Vida, ela vem falando sobre a vida de Paulo, Domingo passado, o irmão Marcelo, ele lecionou, e falou sobre a vida de Paulo, a conversão, de Paulo. Sejam muito bem-vindos, Rosiane, Marcelo, Messias já está conosco, Então hoje a vida de Paulo é linda, linda. Cada vez que a gente estuda mais a vida de Paulo, a gente se apaixona mais por essa história linda que o nosso Deus, programou, preparou para nós. Semana passada, Marcelo falou sobre a conversão de Paulo, e esta lição de hoje, ela fala sobre, o título da lição é A Universalidade da Obra de Cristo. E essa universalidade, que significa para todos, universal, o evangelho que Jesus deixou na cruz para nós, o plano de salvação universal, Uma linda história. E graças a Deus, glória a Deus, que esse evangelho é para todos nós, para os judeus, para os gentios, e chegou até a nós, Então, nós vamos ler o texto que se encontra em Romanos 3, a partir do 22, que diz, o título é A Justificação pela Fé em Jesus Cristo. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Adriana Gomes, prazer estar conosco, Vamos orar a Deus neste momento, agradecer pela sua palavra lida. Soberano Deus, meu Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por tudo, pela noite que tivemos. Agradecemos, meu Pai, pelo ar que respiramos. Agradecemos pela nossa salvação, pelo Deus, o dom da vida, meu Pai. Agradeço, meu Pai, por tudo. Até o presente momento, o Senhor tem, ó Deus, feito tantas coisas por nós. Nós te agradecemos, te adoramos o teu santo nome, a beleza da tua santidade. Te louvamos, meu Pai. Queremos, meu Pai, pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados cometidos. Ó Deus, não somos dignos, meu Pai, de Ti, mas pela Sua soberana, infinita bondade e misericórdia, são as causas de não sermos consumidos. Estamos, meu Pai, diante da Tua presença. Queremos, meu Pai, te pedir, ó Deus, para que Tu, ó Deus, esteja tomando o primeiro lugar dessa lição, dessa história maravilhosa, ó Deus, que vamos agora compartilhar com nossos irmãos. Obrigado por essa palavra lida, obrigado porque nós temos a nossa salvação. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor um dia morreu na cruz e ressuscitou. Hoje, domingo de Páscoa, o Senhor ressuscitou em um domingo, Deus, chamado Páscoa, que se diz ressurreição, significa ressurreição. E nós estamos felizes e alegres, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por ter, ó Deus,
colocado teu Filho na cruz para salvar os nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia para nos salvar. E nós temos livre acesso para falar contigo. Queremos, meu Pai, te pedir, ó Deus, esteja conosco, ó Deus, nesta lição. E, ó Deus, nos ensina nesta manhã, a todos nós, todos que estão presentes. Abençoe aqueles que nós não estão vendo neste momento, mas o Senhor vê a cada um. O Senhor está com cada coração. Prepara, ó Deus, os corações para receber um pedaço da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos com Cristiano e Augusto, Cacilda, né? O resto eu já falei. E essa lição maravilhosa, né, que vamos neste momento compartilhar com os irmãos, ela fala sobre a vida de Paulo, né? Vamos falar um pouquinho sobre Paulo, esse homem tremendo, né? Um homem que de Saulo passou para Paulo, né? Paulo, o nome romano de Saulo, nasceu em Tarso, na Cilícia, a terra natal. Está dizendo lá em Atos 21:39. Eu sou judeu, natural de Tarso, cidade da Cilícia. Era também considerado romano por descendência por causa dos seus pais. Está em Atos 22:27, que diz: E o comandante perguntou a Paulo: Tu és romano? E Paulo disse: Eu sou. De Tarso, ele foi enviado a Jerusalém para estudar com o rabino, doutor da lei Gamaliel. Paulo aprendeu a cultura grega. Ele falava aramaico, estribo, da lei. 1,14 diz: Na minha nação, quanto ao judaísmo, sendo extremamente zeloso das tradições de meu pai. Luciane está assistindo, seja bem-vindo. Nelinho, seja bem-vindo. Luciane. Então em Gálatas, igual acabamos de ler agora, né? Ele era extremamente zeloso nas suas tradições, né? Ele tinha a tradição, o que ele aprendeu com Gamaliel. A sua família tinha recursos, que ele desfrutou disso, porque ele estudou em Tarso. Tarso era uma cidade universitária, que tinha as escolas de centros culturais filosóficos. Esse tipo de estudo, de escola, era muito caro na época. Então não era qualquer um, tinha que ter uma condição financeira. E Paulo destacou tanto nessa escola, ele aprendeu, né, aramaico, grego, tudo, que ele se tornou um grande membro do Sinédrio, que era o cargo de mais alta ali no povo judeu. Era construtor também de tendas. Muito prazer, Patrícia, Marilza está conosco também nesta manhã, sejam todos muito bem-vindos. E Paulo também era construtor de tendas, que era também um cargo, uma profissão respeitosa, como um arquiteto hoje, né, na época. E Paulo, antes da sua conversão, era Saulo, e ele seguia muito a lei, né, de lá. Então, por ele seguir muito a lei, né, que ele aprendeu lá com Gamaliel, aquela rígida lei dos judeus, né, ele seguia a lei à risca, né, então ele perseguia os crentes, ele exterminava os seguidores de Jesus, era um homem sanguinário, era contra o cristianismo. Ele era um fariseu, mas zeloso e fiel no Torá, na lei, né, na lei do judaísmo. Ele seguia ali os seus costumes rigorosamente. Então, né, como que pode? Nós às vezes admiramos o poder de Deus em uma pessoa, né? De Saulo para Paulo, né? O poder de Deus em uma pessoa, né? Ele transforma a pessoa. Como ele transformou Paulo, né? Que Paulo de Saulo passou a ser Paulo. De Saulo ele passou a ser Paulo. O perseguidor dos crentes, ele passou a ser perseguido. De perseguidor fanático da igreja de Cristo a ardente defensor do cristianismo, né? Paulo, o Saulo, ele teve uma transformação radical. E a nossa introdução aqui, seja bem-vinda Maria Aparecida de Carvalho, que bênção, Adriano também, nossa, que prazer estar vendo todos vocês. A Maria Aparecida é de
Manhumirim, Minas Gerais. Que prazer grande você estar conosco. E aqui, continuando a nossa lição, né, a introdução dessa lição, que é a universalidade da obra de Cristo, ela diz assim, ó: das muitas virtudes de Paulo, a maior foi tirar o caminho da situação de seita judaica e transformá-lo no cristianismo, religião universal, o evangelho para todos. Né? Este aqui que diz das muitas virtudes de Paulo, a maior foi tirar o caminho, né, da situação. O caminho, às vezes, os crentes daquela época eram chamados de caminho. Ali já vai o caminho. E o caminho bom também, que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E esse mérito, né, de Paulo, Saulo ter transformado a Paulo e ter feito isso tudo, foi o mérito de Deus, que desde o ventre o chamou, né, Saulo para Paulo. Em Gálatas 1,14 diz: Gálatas 1,15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve. Então, Deus já tinha no seu sonho, né, de muito tempo, Paulo no ventre de sua mãe já o separou. Que na soberania poderia ter chamado outro, mas ele quis chamar Paulo. E Paulo não foi desobediente. Em Atos 26:19, ele diz sobre isso, que ele não foi desobediente à visão celestial, né, que teve. Mas Deus, na sua soberania, infinita bondade e misericórdia, sabia o potencial de Paulo. Ele sabia o potencial de Paulo, que era um homem inteligente, um homem corajoso, um homem obediente. Porque quando realmente uma pessoa se converte de verdade, e ele é corajoso, ele é audacioso, ele começa a falar, testemunhar. Então isso Deus já tinha visto, que Saulo ia ser esse homem, né, que ele era corajoso, tão corajoso a torturar os crentes, né? Ele era um homem sanguinário, ele era um homem que torturava os crentes, ele era um homem que ele era severo e seguia a lei à risca, a lei do judaísmo. Então Deus separou esse homem para depois, ele mudou a história. Foi radical, bastante radical o que Deus fez na vida, né, de Saulo, que passou para Paulo. E no tópico 1, quem está acompanhando aí, né, pela internet, que nós não temos a nossa revista presencial, né, nas mãos, mas nós temos na internet, né, quem pegou aí a revista. Agora vamos entrar no tópico 1, que quer dizer, o tópico 1, o título é Inicialmente uma seita judaica. Aqui Paulo esclarece que a circuncisão, que ele entende como um rito religioso, que naquela época fazia, né, esse rito religioso, eram como um ritual. Em Gálatas 2:21 diz: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, se nós fôssemos ficar presos a rituais como a circuncisão, por que então Cristo morreu na cruz em vão? Porque a salvação é pela graça, né? A salvação é totalmente mediante a graça em Cristo Jesus. Se fosse pela lei, o que adiantou o sacrifício de Jesus na cruz? Né? Isso, o tópico 1, é isso que quer dizer. O tópico 2 significa, o título é O Evangelho é para todos. Que maravilha, né? O Evangelho que foi para os judeus, chegou aos gentios e hoje chegou até nós. Que maravilha, né? Que nós temos o Evangelho, temos essa Bíblia nas mãos, a palavra de Deus que é viva e eficaz. Que nós temos uma bússola na mão, que podemos recorrer, né, para os nossos problemas, para tudo. O Evangelho para todos. Aqui Paulo explica
que essa universalidade, né, que é universal para todos nós, que chegou até nós, com direito à salvação para os gentios e para os judeus e para todos, né? Em Atos 9:15 diz, mas o Senhor diz, que o Senhor mandou, primeiro vamos, antes de ler Atos 9:15, vamos primeiro dar uma pausa. O Senhor mandou a Ananias e até Paulo, como o irmão Marcelo falou a lição 1 domingo passado, que falou sobre isso, né? A conversão de Paulo. Paulo caiu no caminho de Damasco, ele ficou cego por 3 dias e o Senhor Deus mandou Ananias e até Paulo, né? Em Atos 9:15 diz assim, mas o Senhor disse a Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como os filhos de Israel. E ainda continua mais, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Que texto maravilhoso, né? Porque Deus sabia, né, que tinha um homem que iria estar disposto a ter mudança radical. E também de estar disposto a sofrer pelo nome dele. Porque Paulo, ele foi perseguidor e ele perseguiu os crentes, né, os cristãos daquela época. Ele maltratou muitos cristãos naquela época. Ele maltratou, ele torturou, né, ele fez muita maldade. Mas depois também pelo nome de Jesus, né? Ele também sofreu muito. Ele sofreu perseguições pelos dele, né? Pelos amigos dele e pelos outros cristãos que ainda não acreditavam, né, nele. E aqui nesse tópico 2, que o Evangelho é para todos, aqui o autor, né, diz que todos, ele deixa bem claro que todos são pecadores. A irmã Áurea, Ana Maria Rosário estão conosco. Sejam muito bem-vindas, tá? Ao nosso meio. Vamos estudar juntos. E aqui nesse tópico 2, também o autor deixa bem claro aqui, né, que todos são pecadores. O evangelho é para todos, mas todos são pecadores. E todos precisam do mesmo Salvador, tanto os judeus, gentios. Rosilene também Andrade, ela diz, excelente lição, realmente, essa lição de Paulo é tremenda, uma excelente lição. Seja bem-vinda, Rosilene, também, Áurea. E a vontade de Deus, né, como nós estamos dizendo aqui, o tópico 2, que é o evangelho, é para todos. A vontade de Deus é que esse evangelho fosse espalhado, anunciado a todos. 2 Timóteo 4:10, deixa eu achar na Bíblia aqui, 4:10, ele disse assim, ele diz, é 1 Timóteo 4:10, ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Então, a nossa esperança está em Deus. E esse evangelho é para todos, todos nós, especialmente. E o terceiro ponto, ele diz, universalidade, sim. Universalismo, não. Porque também nós temos que ver que Jesus, ele trouxe salvação a todos, mas a todos que quiserem, que crer que Jesus Cristo é o Senhor, né? Não é para aquele, porque não é libertinagem, porque Jesus morreu na cruz para todos, então eu posso fazer o que eu quiser, né? Eu posso, Jesus é bondoso, é misericórdia, então eu posso fazer o que quiser, eu posso estar no pecado, eu posso fazer, né? Eu tenho liberdade, então vou fazer libertinagem. Não é assim, porque o evangelho é pela graça, né? É de graça, mas como diz Romanos
10:13 é para aquele que invocar o nome de Jesus. Invocar quer dizer você clamar, você buscar, além de crer, acreditar, você invocar o nome de Jesus. Então essa lição é uma lição maravilhosa, que é pensar e agir, que está na nossa revista. Ela diz assim: o Evangelho de Cristo acabou com barreiras humanas. Todos somos iguais. Todos somos pecadores. A nossa salvação, ela é de graça. E a separação entre judeus e gentios, ela foi derrubada. Está lá em Efésios 2:14, né? Que não há mais separação entre judeus e gentios. E ninguém é melhor que ninguém. A salvação é para todos, mas a salvação, ela é de graça, é pela graça. A salvação não é pela bondade, não é pelas obras. Não adianta fazer caridade, não é porque eu sou boazinha, porque o irmão é bonzinho. Não. Você pode ser bonzinho, você pode fazer caridade, mas se não crê em Jesus Cristo, temos que crer em Jesus Cristo. A salvação é pela graça e pela fé. Temos que ter fé. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. E é para todos aqueles que crê. Porque Jesus veio a este mundo, foi morto e foi sepultado. No terceiro dia ele ressuscitou para a salvação da humanidade. Então nós somos todos pecadores. Tiago Crespo, seja bem-vindo, meu pastor querido. Então nós somos todos pecadores, mas quando nós reconhecemos o nosso pecado, pedimos perdão ao nosso Deus pelo nosso pecado, pela nossa falha, Ele perdoa e nos dá a vida eterna. Essa lição é uma lição maravilhosa, porque essa universalidade é para todos nós, todos que estão nos ouvindo, né? Para todos aqueles que são de Jesus, aqueles que não são também, que possam, né, ouvir uma palavra de Deus nesta hora. Essa lição de hoje, que o autor, né, deixou para nós, essa lição 2, é para deixar bem claro para nós o plano da salvação para aquele que quiser ser salvo. Marilúcia, seja muito bem-vinda, minha amiga Marilúcia. Esta salvação é totalmente de graça, sabe por quê? Porque Deus pagou o preço na cruz. Ele pagou o preço por nós, então nós não temos que pagar preço, nós só temos que crer, ser obediente a Ele, ser leal a Ele, né? Precisamos de crer e ter fidelidade, né, com Ele, ser fiel a Ele. Se a nossa vida acabasse aqui, seria muito monótona, muito sem graça. Então nós temos a certeza que esta salvação é para nós até a vida eterna. Em Cristo Jesus nós temos a salvação. E nós precisamos de ser firme e fiel e constante, como Paulo foi, né? Paulo, ele persistiu, né? Ele foi um perseguidor, mas depois que ele se converteu radicalmente, ele passou a ser um servo fiel. Ele aguentou tantas injúrias, tantas aflições, ele passou por tantas coisas, mas ele tinha certeza que quando chegasse a morte dele, ele ia ter a salvação em Cristo Jesus. Ele tinha certeza da eternidade em Cristo, esperando por ele. Depois, antes da sua morte, né, antes um pouquinho da sua morte, ele deixou para a gente 2 Timóteo 4:7, que ele disse assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça que está me guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então nós temos que ficar firme como Paulo. Ele foi perseguidor,
ele destruiu muitas vidas, mas depois que radicalmente o Senhor mudou Paulo, ele foi até o fim, né? Ele foi perseguido, ele foi também torturado. Depois, no final, ele foi morto por amor a Cristo, por pregar o Evangelho de Cristo, né? E ele diz aqui: combati o bom combate e acabei a carreira. Então ele foi até o fim, ele guardou a fé até o fim, porque ele sabia o que estava reservado para ele, que é a coroa. É como Cristo tem para nós também. Ele tem a coroa para todos aqueles que crê que Jesus Cristo é o Senhor. Que hoje é a Páscoa, né? Alexandre, o Marcelo está desejando uma feliz Páscoa a todos. Obrigado, meu querido, estar, né, com a gente nesta manhã. Todos que estão com a gente nesta manhã. Eu gostaria de ler o que para os irmãos agora. Para terminar, eu gostaria de ler um texto que até o nosso irmão Marcelo Messias, né, colocou aqui no nosso grupo da PIB de Bicuda Pequena. Como hoje, né, é o Páscoa, ressurreição de Cristo, comemorado, né, é uma vez por ano só que nós temos esse domingo. Hoje, nesse domingo, poderíamos estar nós à noite, né, hoje, fazendo uma peça. Tereza Pedro está conosco. Seja bem-vinda, minha querida. Então hoje poderíamos estar, né, fazendo uma peça, crucificação e morte de Cristo, mas infelizmente não poderemos, né? Cabral Antônio Marcos. Seja bem-vindo, meu querido Cabral Antônio. Então nós não poderemos estar, né? Mas vamos agora ler uma que a Missões Nacionais deixou para nós nessa Páscoa de 2020, que diz assim: Jesus Cristo ressuscitou, e pela manhã, quando muitos ainda choravam pela sua perda, a morte não segurou. A tumba está vazia. Por meio de Cristo, hoje temos a vida, alegria e salvação, não apenas neste domingo, mas diariamente. E é isso que anunciamos por todo o Brasil: nosso Senhor ressuscitou. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Está em 1 Coríntios 15. E eu desejo uma feliz Páscoa a todos, mesmo que nós não estamos, né, juntos, né, em corpo físico, juntos espiritualmente, com a mesma mentalidade, estamos unidos, juntos, né, o corpo de Cristo, aqui hoje, neste momento. Levi também manda uma feliz Páscoa, né? Está desejando uma feliz Páscoa a todos nesta. E nós desejamos aos irmãos, né? E temos que orar para que o Senhor possa continuar a nos abençoar e botar um fim nessa doença, né? Precisamos de orar cada vez mais. O Senhor, neste momento, Ele quer clamor, Ele quer mais oração, Ele quer que a gente o busca mais. E mais clamor e intercessão, súplica para aqueles que estão nos hospitais, enfermos, súplica para aqueles que estão passando por momentos difíceis. Mas é o tempo de Deus, né? É o tempo de Deus, e neste momento nós temos que respeitar o momento de Deus. E Ele virá nos dar vitória no momento certo, né? Nós vamos orar para nós despedirmos aqui nesta manhã, né? Vamos orar. Mais uma vez, Senhor Deus, queremos, meu Pai, subir no trono da Tua graça para poder agradecer, meu Pai, por essa lição maravilhosa. Ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, tem nos dado sabedoria, discernimento, ó Deus, para levar a Tua palavra, ó Deus, a muitos que ainda não Te conhecem, e a todos aqueles, ó Deus, que estão, ó Deus, famintos, ó Deus,
que já são, ó Deus, de Ti, mas estão famintos da Tua palavra, porque o nosso corpo físico do alimento, o nosso corpo espiritual também precisa, ó Deus, do alimento espiritual que é a Tua dia. Obrigado, Deus, porque o Senhor colocou esta palavra nos nossos corações. Obrigado, Deus, por tudo, pela Tua presença no nosso meio. Abençoe a cada um, ó Deus, que esteve e está conosco nesta manhã. Vai, ó Deus, em cada casa, meu Pai. Vai abençoando e, ó Deus, repreendendo a todo mal em cada casa, ó Deus, que está nos assistindo. Que Tu possa estar, ó Deus, com cada família, ó Deus, nesta manhã de Páscoa, nesse domingo de Páscoa, e que possamos fazer uma reflexão, que esse domingo, meu Pai, é um domingo igual ao outro, mas é um domingo considerado um domingo diferente, porque é um domingo, ó Deus, que foi, ó Deus, a sua ressurreição. O Senhor morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. Um domingo de Páscoa quer dizer ressurreição. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor ressuscitou e o Senhor está no meio de nós, nos abençoando, ó Deus. Quero te pedir agora, em nome de Jesus, que Tu venha, ó Deus, nos abençoar a passar esse tempo, meu Pai. Nós estamos nas nossas casas passando por esse tempo, porque é o Teu tempo, não é o nosso. O Senhor sabe a hora, ó Deus, de dar um basta, meu Pai, nessas doenças. O Senhor sabe, ó Deus, o momento certo, meu Pai, de acabar, ó Deus, com tudo isso para que o Brasil, que o país possa voltar ao normal. Nós esperamos em Ti, ó Deus, que Tu venha, ó Deus, nos abençoar e dar um basta, meu Pai, e que tudo possa voltar ao normal. Nós esperamos misericórdia nossas vidas. Tenha misericórdia, ó Deus, do nosso país, da nossa nação. Tenha misericórdia do mundo, do universo, meu Pai. Tenha misericórdia do nosso comandante aqui da terra, que é, ó Deus, nosso presidente. Abençoe o nosso presidente, não só o nosso presidente, mas todos os governadores dos estados, meu Pai. Tu possa, Deus, estar, ó Deus, entrando nas suas mentes, meu Pai, modificando tudo aquilo que não provém de Ti. Ó Deus, tudo que para na nossa nação, que Tu possa repreender em nome de Jesus, tudo aquilo que não vem de Ti. Eu sei, ó Deus, que o Senhor às vezes está, ó Deus, triste, olhando, ó Deus, para este povo, que é preciso, ó Deus, ser curado da corrupção, ser curado, meu Pai, de tanto egoísmo, ó Deus, tantas coisas ruins, crueldade. Ó Deus, vem, ó Deus, que nós viemos, ó Deus, a pedir e a clamar, e que o Teu Filho Jesus possa interceder por nós. Amado Jesus, que possa, ó Deus, realizar maravilhas, meu Pai, no nosso meio. Essa é a oração, ó Deus, que nós já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ó, que todos possam ter um bom domingo, sejam todos abençoados e tenham um bom domingo, tá? Deus abençoe a todos. Logo mais estaremos com o nosso culto às 20 horas e a pregação do pastor Levi. E creio também que o irmão Leandro vai vir louvar ao nosso Deus, tá? A todos, graça e paz, tenham um bom domingo, tá? Tchau, bom dia, tá, irmãos? Fique com Deus.